eles, Senhor, esta noite, Senhor. Usa ele com o teu poder, ó Pai, revelando o que estiver oculto na tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Olha, Espírito Santo de Deus, traz a memória, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado com o teu servo. Tudo aquilo que o Senhor tem direcionado ao teu servo, Pai, para instruir esta igreja, Senhor, para exortar, para edificar, em nome de Jesus, Senhor. Assim, ó. Como faço na tua vida, meu. Tu és meu, se nem quero levar. Olha como eu te direciono nas madrugadas. Olha, sou eu mesmo. Olha como eu estou tirando as dúvidas do teu coração e do teu pensamento. Olha como eu te mostro que sou forte na tua vida. Ai daqueles que estão jogando as pedras. Ai daqueles que estão jogando as pedras. Só eu te usando nesta terra e testifico contigo esta noite. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Mais uma vez, agradecer ao pastor Alex, pastora Letícia, todos os membros dessa casa. Eu amo muito obrigado. Parabéns a Priscila, Kátia. Deus abençoe a todos. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho uma resposta de Deus essa noite. E eu tenho algo profético para essa igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Ligado essa noite. Eu tenho algo para essa igreja essa noite. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Mas sobre a tua palavra, o que ele fez, igreja? Lançou a rede. Lançou a rede. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, existem momentos na nossa vida em que tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que tentamos, tudo aquilo que planejamos e nos aplicamos, parece não funcionar. Fazemos as coisas certinhas, usamos toda a nossa experiência, aplicamos todo o nosso conhecimento, mas o resultado, nada apanhamos, nada sai do jeito que eu quero, não vai. E foi exatamente assim com Simão. E está sendo assim para muitos aqui também. E eu me incluo nessa situação. A Bíblia, ela nos relata que Jesus, ele estava lá no lago de Genezaré, ou mar da Galileia, pregando para aquelas multidões. Só que as multidões, elas apertavam Jesus para ouvir os seus
contexto aqui, apertar Jesus é no sentido de se esforçar para alcançá-lo e conseguir algo dele. Só que para todos nós, essa noite, o que está fazendo Jesus, o que está apertando Jesus e fazendo Jesus retrair para o mar, ou seja, ele ir se afastando da gente, é a nossa falta de fé e persistência. Olha só, o que está fazendo Jesus se afastar da gente é a nossa fé e persistência. Veja só, veja o que Jesus ele falou lá em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Reparou aqui que a incredulidade vem antes da fé? Porque Jesus poderia trocar, falar da fé primeiro, que lhe faltava fé. Só que ele fala: lhe falta a incredulidade por causa da sua incredulidade. Ou seja, por causa da incredulidade de muitos aqui, ele mede a fé. Está entendendo? Por causa da incredulidade de muitos aqui, ele coloca uma medida na fé. É do tamanho do grão de mostarda, é do tamanho de uma panderola, é do tamanho do relógio. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Sabe o que Jesus está falando para todos nós aqui, essa noite? Preste atenção aqui. O rito evangélico a gente tem. Olha só, tem culto do lado do portão, tem consagração, tem sobreviver, tem culto da família, tem vigília, mas falta fé para determinar e orar que alguém abençoe lá com o telhado. Falta fé de orar e entrar alguém aqui e comprar a terra prometida e pôr na mão dele. Oh, glória! Falta fé nos negócios. Da gente, nosso negócio está indo mal das pernas. Falta fé da gente determinar, orar e determinar que aquilo ali cresça, se desenvolva. Falta fé. Eu recebo, Senhor. Falta fé também para encher a nossa despensa vazia. Eita, Para quando a gente olhar a nossa despensa vazia, a gente orar ao Senhor e aparecer alguém do nada para encher a nossa despensa. Falta fé. Falta fé para eu colocar a mão em alguém, pôr a mão em alguém e alguém sair curado. E olha, que nem estamos no meio da multidão. Olha que nem estamos no meio da multidão, pelo contrário, olha para o teu lado. Olha só, a incredulidade ela é a maior inimiga para um milagre na tua vida. Você sabia disso? A incredulidade. Eu vou te dar um exemplo, vou trazer um testemunho aqui que eu já contei, da situação lá quando eu ganhei o carro. Eu orei num dia
meu carro, fazia obra com ele e tal, ia fazer os cultos itinerantes, só que o carro foi quebrando, era um cadeira de velho. Eu orei um dia, no outro dia bateram na minha porta e me deram um carro praticamente zero. O Senhor mandou te dar esse carro aqui. Quando eu abri a porta, que eu vi que era um carro, que Deus tinha respondido aquela minha oração ali, eu fiquei sem chão. Eu fiquei atônito. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Eu orei, mas eu não sabia que Deus ia responder. Olha só, se dependesse da minha fé, Deus não me dava o carro. Porque eu orei assim, não achando que seria tão rápido. Como pode você orar num dia e no outro dia o cara bater a tua porta e te dar um carro praticamente zero? Como é que é o nome daquele? Um HB20, né? 4 portas, banco de couro, com 3.000 quilômetros rodados. Aí o cara falou assim, bota um gás nesse carro. Aí eu, dentro da minha incredulidade, assim, meio João sem boca, assim, meio perdido, não acreditando que aquilo ali tinha se concretizado, eu falei, depois eu coloco ele, depois não, vamos lá, ainda pagou mais 5.000 num gás. Quer dizer, a incredulidade, nossa incredulidade, não é só de você, não, é minha também, é de todos nós aqui. A nossa incredulidade impede que a gente receba, às vezes, milagres de Deus impossíveis. Está entendendo, igreja? Por isso que Jesus, ele fala primeiro, por causa da sua incredulidade. Olha só, tu tem um Deus que tudo pode. Tu tem um Deus que é dono de todas as coisas. Glórias ao teu Tu tem um nome, Deus que é Pai. o dono da prata e do ouro. Tu tem um Deus que cura. Tu tem um Deus que pode todas as coisas. Agora, você quer ver fé no meio da multidão? A gente está falando primeiro de fé. Preste atenção. Você quer ver fé no meio da multidão? Preste atenção nisso aqui. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Gastou todos os seus bens e não foi curada. Impura, segundo Levítico capítulo 15, versículos 25 a 27. Contagiosa, imunda, isolamento total, não podia ir à sinagoga, não podia ter contato íntimo com o marido, sexo com o marido, não podia usar utensílios comuns. Se ela pegasse isso aqui e fizesse isso, nenhum judeu pegava esse copo aqui mais. Sabe por quê? Porque era considerado imundo. Utensílios comuns, risco de vida em violar a lei. Além disso tudo, da multidão passar por isso tudo aqui que ela passou, ainda existia risco de morte por violar a lei, porque dentro da lei ela também poderia ser apedrejada. Existia uma multidão, mas ela perdeu a fé? Não. A gente está falando de quem aqui, igreja? Da mulher do fluxo de sangue. Ela perdeu a fé? Não. Agora, olha só, repita comigo. Pensou, agiu. Pensou, agiu. De novo, pensou, agiu. Porque dizia, se tão somente, olha só, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos capítulo 5, versículo 28.
Se tão somente eu tocar, pensou, se tão somente eu tocar nas vestes eu sararei. Pensou, agiu, tocou, ficou curada. Agora, olha a relação de problemas físicos, financeiros, espirituais, social, familiar, foram curados pela fé ao tocar a orla de Jesus. Aleluia! Olha só, tem alguém aqui hoje que está com problema físico? Sim ou não? Só fala assim. Sim. Tem alguém aqui hoje que está com problema financeiro? Sim. Vai falando sim ou não, igreja. Tem alguém aqui que está com problema de repente espiritual, social? Tem alguém aqui que está com algum problema familiar? Sim. Todos estão? Sim. Então você quer dizer que todos aqui nessa igreja têm algum tipo de problema, certo? Correspondente a essa mulher que estava no meio da multidão e teve fé, pensou e agiu. Meu Deus! Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu perguntei qual o problema que vocês tinham, todos nós aqui, vocês pensaram. E se eu te der a oportunidade de agir profeticamente? O que você faz? Tu agiria? Eu sou o que aqui hoje? Eu sou porta-voz de quem? Deus! Quando alguém é escolhido aqui em cima para vir trazer uma mensagem, quando alguém é escolhido para vir aqui em cima para trazer uma mensagem, em alguns lugares realmente é o homem se deixa, mas aquele que é servo mesmo, ele se deixa, ele se entrega e deixa Deus falar por ele. Ele não quer aparecer, ele quer que o nome do Senhor seja glorificado, e você já teve prova disso aqui hoje. Então eu sou o quê? Eu sou um porta-voz de Deus. Aqui tem problema financeiro, eu estou com problema financeiro. Aqui tem problema familiar, aqui tem problema social, aqui tem diversos problemas. Só que a gente não está andando por Jerusalém. E aí, como é que a gente faz? Mas o Deus que andou lá é o mesmo Deus que está aqui? Sim? Então vamos ver se é. Porque olha só, pensou e agiu. Quando eu penso, eu tenho que agir. Pensou e agiu. Qual é o teu problema? Pensou e agiu. Vamos ver se você vai entender aquilo que Deus. Eu não vou dar pista. Pensou e agiu. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu estou trazendo a palavra de alguém. Pensou e agiu. Pensou e agiu. Ela só tocou e foi curada. Ela não tinha perspectiva e foi curada. Pensou e agiu. Isso aí, igreja. Estou sentindo que vocês estão dentro daquilo que Deus mandou fazer. Isso aqui foi o que Deus mandou fazer. Não é nada que está sendo murta, não. Escutou? Sou eu que te guio. Sabe por quê? Porque quando eu pensei em pensar, Ele falou. É isso mesmo, Senhor? É. Faz. Então, a primeira parte, a gente já pensou e agiu. Se tu agiu com fé
e tocou na orla, não do Murta, mas de quem o Murta está representando, se considere curado. Aleluia! Se for Glória, problema glória, financeiro, glória, pode glória! Aleluia! Se for saúde, está Oh, curada. Deus Santo! Está tudo liberado hoje. Eu trouxe uma palavra profética. É doença, tu vai sair daqui curada se você tomar no pé. Em nome de Jesus. Agora, falta persistência. A gente iniciou falando que o que estava travando a gente aqui era fé e persistência. Agora, não somos cegos, não estamos mendigando à beira do caminho. Olha só, mas a multidão da parte de 1/3 tenta nos calar. Meu Deus, é. Olha só, não estamos mendigando à beira do caminho, não estamos pedindo esmola, não somos cegos, mas a multidão de 1/3 tenta nos calar. Como assim, Mortão? Lembra lá de Efésios, capítulo 6? Qual é a orientação? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Nossa briga não é terrena. Nossa briga não é terrena. Aqui a gente faz uma menção de persistência a Bartimeu. Ele estava lutando uma briga física. Por quê? Porque a multidão tentava de todas as maneiras calar Bartimeu. Mas ele persistiu e gritou mais alto ainda. Não tem nenhuma multidão aqui física. Não tem nenhuma multidão do lado de fora da igreja te impedindo de vir adorar. Entendeu? Então, nós precisamos clamar por misericórdia do Senhor dia e noite. Para quê? Para que a gente consiga obter algumas respostas, algumas vitórias que o Senhor tem para todos nós, para nós alcançarmos por fé e persistência, porque Bartimeu também alcançou pela persistência. A multidão tentava calar ele de tudo quanto é jeito, mas ele continuou gritando, chamou a atenção do Senhor. De repente tem alguém aqui dentro que está com algum problema e quer gritar, que o coração está gritando. O Senhor está falando, continua gritando, mesmo que você não grite da boca para fora, continua gritando no teu coração, porque eu estou ouvindo e estou observando. Eu estou observando. Grita com a tua alma. Escute a voz do Senhor. Por causa da grande multidão que foi aumentando, Jesus ele vê 2 barcos na praia e entra em um deles, que era de Simão. Estando nele, Jesus ele pede que se afaste um pouco da margem e continua seus ensinamentos. Aí, cara, eu fico imaginando, eu começo a conjecturar aqui. Quando eu entrei dentro do texto, eu comecei a estudar para pregar, que Deus me deu a palavra. Aí, eu de madrugada fico conjecturando lá em casa, sozinho.
Aí eu fico imaginando, caramba, como deve ter sido o diálogo dele, do Simão com o André, quando Jesus faz isso. Aí eu botei assim do meu jeito, sabe? O diálogo, conjecturando como se fosse. Eu imagino que Simão deve ter pensado assim: pô, André, só que esse pô que eu estou colocando aqui não é um pô de gíria. Esse pô aqui é uma interjeição que demonstra a minha insatisfação ou o meu aborrecimento. Pô, André, tanto barco na praia para esse cara, tanto barco na praia, e esse cara resolve escolher o meu. Eu acho que ele não sabe que passamos a noite inteira pescando e não pegamos um peixe. Aí, quando estamos lavando a rede para ir embora para casa, vem esse cara e faz esse pedido. Eu fiquei imaginando assim, conjecturando, que deve ter sido assim com Simão. Entendeu? No texto, agora o legal do texto, né? As coisas como vão se abrindo. No texto você viu Jesus pedindo, por favor, para entrar no barco? Quanto eu? Tu viu Jesus? Tu viu o texto em cima? Que Jesus avista o barco, vai lá, entra no barco e pede que o barco se afaste um pouco da praia. Tu viu Jesus chegando lá: Simão, por favor, eu posso entrar no teu barco? Por favor, Simão, afaste o barco um pouquinho para me falar. Tu viu Jesus falando isso aqui no texto? Não. Caramba, que Jesus mal educado. Porque esse Jesus aqui, assim, conjecturando, não estou falando de forma desrespeitosa, mas eu estou conjecturando, vai tentando entender o que eu estou pensando. Caramba, que Jesus mal educado, ele entra sem pedir. Que diferença daquele Jesus educado de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e cearei com ele e ele comigo. Olha a diferença, um Jesus educado e um Jesus mal educado. Conseguiu perceber que para alguns é só abrir a porta e para outros ele entra sem pedir licença no barco? Eita, Jesus! Está entendendo a diferença? Para alguns ele vai entrar sem pedir licença. Ele vai ser educadinho, não, ele vai entrar no barco. Ele vai entrar. Para outros será necessário ele bater na porta. E se tu abrir a porta, ele entra. Aleluia! Está entendendo? Para alguns ele vai entrar com tudo. Não tem isso não. Agora, para outros, ele vai esperar que o coração se abra. Já para esses casos em que ele entra sem pedir licença, ele começa a trabalhar na hora. Meu Deus, aleluia. Preste atenção nisso. Se você se encaixa nesses casos, olha só, se você se encaixa nesse caso, que Jesus entrou sem te pedir licença, preste atenção, muita coisa na tua vida que você não entende é porque Jesus está trabalhando na tua vida e você nem sabe. Meu Deus, aleluia. Porque tem barco que Jesus entra sem pedir licença. E tem porta que Jesus bate. Aleluia! Está entendendo? Aí, quando Jesus termina os seus ensinamentos para a multidão, se ele se volta
Ele se volta para Simão e dá uma ordem simples, mas desafiadora. Ele dá uma ordem simples, mas desafiadora. Faz-te ao mar. Olha só, entrou no barco, acabou de fazer aquilo que ele queria e começou a trabalhar imediatamente. Em momento algum, olha só, em momento algum, no texto você não vê ele pedindo. Ele fez o que ele quis, pregou, ensinou, depois virou para Simão, faz-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem a Simão. Agora, você imagina como essa ordem caiu na cabeça de alguém com temperamento sanguíneo e colérico. Alguém que é uma montanha-russa emocional e espiritual. Aí eu fui fazer o teste lá em casa. Eu tenho um laboratório lá em casa. Eu fui fazer um teste lá em casa. Aí eu estava fazendo comida. Eu estava fazendo comida. Aí falei, Senhor, isso falando, né? Jesus, falando com Jesus, fazendo comida, passando a mão no cachorro. E rapaz, aí eu falei, Senhor, vou fazer um laboratório disso. Porque eu tenho um sanguíneo colérico em casa. Aí tinha panela assim que tinha que socar o alho. Aí eu falei assim, eu tô uma pessoa lá em casa. Vai lá, soca o alho lá pra mim. Aí eu escutei, tu tá pensando que eu sou aquela, não sei o que, nesse nível. Aí eu falei, não, cara, por favor, aí sim, não sei o que. Aí eu falei assim, caramba, um sanguíneo colérico, ele não gosta de ordem, ele não gosta de receber ordem, é confuso para ele receber ordem. Por quê? Porque é do temperamento dele mesmo. Olha só, olha Simão, corajoso, mas inseguro. Mateus 14:30. Caminhou sobre as águas, mas quando olhou para o vento afundou. Corajoso, no meio do mar. O Senhor apareceu. Senhor, posso ir? Corajoso, saiu, foi o único que saiu do barco. Entendeu? Mas inseguro. Quando olhou para o vento, olhou para o lado, afundou. Aí o Jesus foi lá e afundou. Olha a montanha-russa. Olha a montanha-russa na vida desse cara. Apaixonado, mas precipitado. Declarou que morreria por Jesus. Mas negou Jesus 3 vezes. Quando bateu o medo de ser preso junto com Jesus. Está entendendo? Rápido em agir, mas lento em entender. Lembra lá do monte da transfiguração, Mateus 17:4? Queria fazer o quê? Quantas tendas? 3 tendas. Uma para Elias, uma para o Senhor, uma para Moisés. Ele não entendeu o que significava aquilo ali. Está entendendo? Ele é rápido em agir, ele queria agir. Mas ele não para entender o que está acontecendo. Agora, forte na liderança, mas fraco na carne. Porta-voz dos discípulos, porém chorou amargamente só com um olhar de Jesus após a negação. Lucas 22, capítulo 22, de 60 ao 62. Só que está vendo como é que é essa pessoa? Que esse faz-te ao mar de novo, ou seja, vai para o mar de novo, não é qualquer coisa dentro do texto.
para um sanguíneo colérico é alguém que recebe uma ordem e levanta a sobrancelha e, peraí, ele foge da ordem, é do temperamento da pessoa. Tu viu como é que ele é uma montanha russa, emocional e espiritual. Só que a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Jesus. Jesus, ele vai certeiro no nome dele, Simão, aquele que ouve. Jesus fala com ele por causa do seu nome, Simão, que significa aquele que ouve. E ele ouve e responde sinceramente. Lembra lá que eu falei das qualidades e das coisas que atrasam o desenvolvimento dele? Ele era sincero, ele responde sinceramente. E respondendo, Simão disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Deus já transformou aquilo ali. Ele lança, ele fala para Jesus assim: olha só, Jesus, eu não queria ir não, mas como tu mandou, eu vou. Ele ouviu Jesus, ele era profissional, ele conhecia o lado, ele sabia o horário certo, ele sabia o vento, ele sabia o lugar certo. Só que a noite toda nada deu certo. Isso nos ensina o seguinte: que a experiência em qualquer área da nossa vida não substitui a direção divina. Tu pode ter experiência fantástica em qualquer coisa. Verdade. Tu pode ser o melhor escritor, tu pode ser o melhor farmacêutico, tu pode ser a melhor secretária, tu pode ser a melhor professora, você pode ser o melhor pastor, você pode ser o melhor policial, mas se não tiver direção divina, de nada adianta. É necessário ter uma direção divina. Tem coisas acontecendo aqui com pessoas aqui que elas estão se questionando: como assim? Como assim não está dando certo? Como assim isso não caminha? Pô, comigo sempre não vai. Você está entendendo? Está faltando direção divina. Você, quando não quer andar de carro, você não vai lá na autoescola fazer a carteira de motorista para andar de carro. Com Jesus, você tem que buscar Deus para Ele falar. Entendeu? Se você não quiser sair da tua casa para vir para a igreja, tu tem que fazer um propósito dentro do teu quarto. Tu tem que dobrar o teu joelho e orar, até que Ele te responda. Mas vai ter caso que Ele não vai querer te responder lá dentro do teu quarto, porque Ele quer que tu saia. Ele quer que tu vá atrás. Você está entendendo? Tem, às vezes, tu quer uma resposta, quer, e tu ora, tu faz tudo, e Deus não fala, cara. Aí tu vai, sei lá, tu vai na farmácia e Deus usa uma pessoa. Não é do jeito que a gente quer, com Deus não é assim. Não adianta tentar fazer do nosso jeito, é do jeito dele. Entendeu? Aí Simão disse: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele poderia dizer: já tentei a noite toda, estou cansado, desanimado, triste. Eu sei que todos aqui essa noite têm lançado suas redes
em diversos lados da vida. Lados esses: ministerial, emocional, material, familiar. E o fracasso tem sido igual ao de Simão. Fracasso total. Mas o Deus que me trouxe aqui hoje, Ele está falando: não desista de lançar a rede. Continua obedecendo a minha voz, que ao seu tempo certo vocês colherão abundância de peixes. O Senhor está falando: tu está lançando rede, não está vindo nada, não está pescando nada. Eu entendo que é isso, porque a minha vida também está assim, está difícil também. Está difícil para todo mundo, mas persista, continua lançando a rede. Contra toda lógica humana, Simão lança a rede. Você está entendendo? Contra toda lógica humana, Simão lança a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a romper-se. Eita Jesus. Olha só, mesma rede, mesmo barco, mesmo lago. E aí? O problema nunca foi o lugar, mas a ausência da direção divina. Você está entendendo? Simão passou a noite toda pescando, não pegou o peixe. Jesus mandou ele voltar e jogar a rede de novo, ele colheu. O problema nunca foi o lago, nunca foi o horário. O problema é a direção divina. Está entendendo, igreja? De repente tu está lançando rede, mas sem direção divina. Tu não vai pegar nada. Isso serve para todos aqui. Deus, Ele não muda cenários. Deus, Ele muda resultados. Quando Simão vê o milagre, ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Viu que no início ele chamava ele de mestre, depois que ele viu o milagre, a abundância de peixe, ele chama ele de Senhor. Olha a mudança. Antes era mestre, agora Senhor. Olha só, o milagre, ele muda a percepção. Jesus não queria só dar peixes, ele queria dar propósito. Aleluia. Por isso ele diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas, capítulo 5, versículo 10. Está entendendo, igreja? Muitas vezes Jesus não quer só dar peixe. Atrelado àquele barco cheio de peixe tem um propósito. E não adianta fugir. Se Deus ele vê no teu coração que ele encher teu barco de peixe e você não vai vir para a praia, ele não vai encher. Está entendendo? Está entendendo? Se Deus vê no teu coração, que é a sede facultativa dos teus sentimentos, é para onde Deus olha, o teu coração. Se ele vê que se ele encher teu barco de peixe, você vai virar as costas e não vai querer nunca mais vir à praia. Está entendendo? Está entendendo? Agora, se ele vê que você está disposto a vir para a praia, aí ele vai encher os teus barcos toda hora, até afundar o teu barco. Tu está entendendo? Que todo propósito, Deus, Ele não quer só dar, Ele tem propósito. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Quando a gente começa
começou aqui, a Márcia começou com quase nada, não foi, né, Márcia? Aí teve um problema de ciúme lá atrás, a outra foi embora, mas a Márcia persistiu, tá aí, pô. Tá caminhando. Eu me arrisco a dizer, não tem abundância, mas tem. Porque lá em casa, esses dias, também não tinha. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a gente comeu arroz com feijão e ovo. Agora, se você tiver vergonha, cara, você não está capacitado a passar pelos propósitos de Deus, cara. Que para estar aqui em cima e Deus falar a verdade, e Deus, olha só, e tudo isso, olha só, tudo isso não é para que eu, vamos dizer que o pastor Alex me desse uma oferta de 30 mil para me pregar aqui. Aí caramba, não sei o que, eu até mergulhar aí. Tá entendendo? Não é para isso não, cara. Eu estou pagando um preço, estudando na madrugada, falando com Deus, orando, para que Ele me use para abençoar a igreja, pô. Igual essa parada que Ele me deu aqui do Cici. Ele falou comigo, faz isso. Mas Ele não falou que ia me abençoar, e aí? Ih, como é que faz? Mas, como Deus é um Deus misericordioso, quando tu faz para o teu próximo, vem para você dobrar. É verdade, Tá Jesus. entendendo? Tem gente aqui querendo encher o barco. Ai, Jesus, eu estou assistindo Jesus. Está só de olho no barco, querendo encher o barco, botar o barco bonitão. Mas e o propósito? E o propósito? Aí é muito mole, pô. Só quer encher o barco. E o propósito de deixar e te usar para alcançar os outros. Para alcançar a pessoa, ele vai ficar rico, ele vai ficar famoso. É para tu deixar e te usar para alcançar alguém. Você está entendendo? É só isso. Aleluia! Aí, tem gente aqui dentro que está vivendo tempos de redes vazias. Você orou, você está servindo a Cristo, você semeou e nada aconteceu. Mas Jesus está dizendo, torno a dizer, Jesus está dizendo, lance a rede agora sobre a minha palavra. Aleluia! Tu vai sair daqui hoje lançando rede, mas sobre a minha palavra. É o Senhor que está dizendo que aonde você lançar a rede, hoje você está autorizado a lançar a rede sobre sobre a minha palavra. Ele está falando, quando Jesus está no barco, o fracasso vira testemunho e o vazio vira abundância. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus está no barco, o fracasso vira testemunho e o vazio vira abundância. Aleluia. Tu entrou aqui hoje, não foi como Simão, não. Tu entrou aqui hoje, não foi como Simão, não. Tu entrou aqui hoje como Shimon, porque o nome dele no original é Shimon. Pedro é uma transliteração do grego. Não é o nome dele original. O nome original dele é Shimon, que significa ouvir ou dar ouvido. Lembra aquela oração lá que vem da raiz, vem de uma raiz, Lishmon, que quer dizer chamar, ouvir. Que tem aquela oração dos israelenses,
Passa até na televisão. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Yehá. Shema, é essa oração que eles fazem. Tu entrou aqui como Shimon, verdadeiro, aquele que ouve, e tu vai sair hoje aqui como Keifa. Tu vai sair daqui como Keifa. Oh, o que é isso, Murtão? É o nome original dele, Shimon Keifa. Não é Simão Pedro, não. Tu vai sair daqui, tu entrou para ouvir, mas você vai sair daqui hoje como uma rocha. Aleluia! Tu vai sair como uma pedra. Glória, glória, glória! Para lançar a rede que esse Deus maravilhoso está. Oh, Deus santo! Lança a rede. Santo, O santo! teu Deus está falando, lança a rede. Aleluia! Lança a rede que vai dar certo. Não desista. Aperto todos passam. Todos passam. Todos passam. O que diferencia aquele que é de Deus ou não é aquele que resiste no aperto. É aquele que resiste no aperto. É aquele que passa pelo que ele passou. Enganado, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não esquenta a tua cabeça. Continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E tu vai ver. Porque hoje, para trazer essa palavra aqui para vocês, aqui foi uma dificuldade. Misericórdia! Ele Misericórdia! deixou o carro na casa. Quando eu fui entrar no carro, o carro não pegou. Liguei para ele, vamos puxar o carro lá para o posto. Da minha casa para o posto, é como daqui na casa da Marta. Levei quase 2 horas. O meu irmão puxava e arrebentava a corda. Arrebentava a corda. Arrebentava a corda. Quando a gente chegou, botou o gás, voltou, a gente chegou na porta lá de casa, que ele ligou, o carro voltou a pegar na gasolina. Tudo isso para trazer essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia! Que eu possa ter sido canal de bênção para a tua vida essa noite. Sim, Deus. E se sendo canal Muito obrigada, de bênção para a Senhor. tua vida essa noite, o Senhor, Ele não esqueça de mim. Não esqueça da minha família. Tá bom? Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus,